Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Peste suína africana pode ter um efeito imediato sobre o comércio de carnes. Mercado do boi gordo mais frouxo no fechamento da primeira semana de outubro. Queda do dólar na primeira semana do mês pressionou para baixo os preços da soja grão. Colheita americana passou dos 23% da área semeada na temporada atual nos Estados Unidos. Você vai ficar por dentro do mercado de hortifrutis. E o mercado do boi gordo fechou a primeira semana bem mais frouxo do que as semanas anteriores. O programa Agronegócio já está começando. A peste suína africana pode ter um efeito imediato sobre o comércio de carnes, como ocorreu recentemente com os casos na Bélgica. 13 países suspenderam as importações de carne de suíno lá no país, e estes incluem alguns dos principais mercados de carne de porco da União Europeia: China, Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Austrália. Como resultado, os exportadores belgas terão que encontrar novos destinos para 60% de suas exportações de carne suína, que respondem por 3% da produção do país. O impacto global sobre o comércio da União Europeia ainda é limitado, mas a situação pode mudar se a peste suína se estender a outros grandes países produtores. Após a sua detecção na Bélgica, a França implementou imediatamente um plano de ação nos 4 departamentos fronteiriços das Ardenas, Meuse, Moselle e Meurthe-Moselle. Uma zona de observação reforçada também foi definida, cobrindo 133 localidades na borda da zona infectada da Bélgica. Mercado do boi gordo mais frouxo no fechamento da primeira semana de outubro. Desde a última segunda-feira, o preço da arroba do boi caiu em 5 praças. Na semana anterior foi registrada queda apenas em uma. Em São Paulo, por exemplo, as escalas de abate ganharam fôlego devido à melhora da saída do gado confinado e também da oferta remanescente de gado proveniente do Mato Grosso do Sul. Além disso, em função do feriado agora do dia 12, as indústrias paulistas apertaram o pé nas negociações no início dessa semana e agora melhor posicionadas. Algumas já saíram das compras e outras aproveitaram para testar o mercado, principalmente porque o mercado está muito ofertado. Preços também estão abaixo da referência. Em geral, apesar da dificuldade para as compras, as escalas de abate, a arroba teve, vamos dizer assim, uma pouca firmeza durante o início deste mês, em função do lento escoamento da carne bovina. Os cortes desossados vendidos no atacado também estão em ritmo lento. E mesmo com menor oferta de matéria-prima, os preços ficaram estáveis nos últimos 7 dias, ilustrando dificuldade de escoar a produção. A queda do dólar na primeira semana de outubro pressionou para baixo os preços da soja grão e também do farelo de soja no mercado brasileiro. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, lá em Paranaguá, no estado do Paraná, a saca de 60 quilos foi cotada em R$ 94,00, frente aos R$ 98,00 por saca no final de setembro último. O farelo de soja tem sido negociado em média por R$ 1.440 por tonelada em São Paulo, isso sem o frete, uma queda de 0,5% em relação ao fechamento do mês anterior. E com relação ao farelo, apesar do recuo na cotação, o insumo está custando 31% mais que no mesmo período de 2017. Considerando a praça de São Paulo, atualmente são necessárias 9,5 arrobas de boi gordo para comprar 1 tonelada de farelo. E com a queda no preço do farelo e o boi gordo firme, a relação de troca melhorou 1,3% agora neste mês de outubro, na comparação mensal. No entanto, frente ao mesmo período do ano passado, o poder de compra do pecuarista diminuiu 22,5%. Isso agora no curto e médio prazo
o câmbio seguirá como o principal fator de interferência nos preços da soja e também do farelo aqui no Brasil. Em reais, os resultados das eleições terão papel fundamental agora nesta questão. No mercado internacional, o avanço da colheita e a situação das lavouras nos Estados Unidos deverão ditar o rumo dos preços nos próximos meses. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje tempo parcialmente nublado. Alguns poucos municípios poderão ter sol e céu claro com poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 36 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 36 a máxima e 24 a mínima. Ceres, 34 a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 30 a máxima e 17 a mínima. Jussara, 36 a máxima e 23 a mínima. Anápolis, 30 a máxima e 18 a mínima. Acreúna, 35 graus a máxima e 21 graus a temperatura mínima. Quirinópolis, 36 a máxima e 21 a mínima. Jataí, também 36 a máxima e 18 a mínima. E Ipameri, 32 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a colheita americana passou dos 23% na área semeada na temporada atual. Você vai ficar por dentro do mercado de hortifrutis. E o mercado do boi gordo fechou a primeira semana de outubro um pouco mais frouxo. Nós voltamos já.